Até aí tá de boa? São os dois principais para vocês pertinentes à união. Toda vez que tem questões de competência, cai uma em prova, viu? A União faz a Política Nacional de Educação, presta assistência técnica e financeira principalmente. Os estados organizam, mantêm e desenvolvem os órgãos e instituições oficiais e os sistemas de ensino, elabora e executa políticas públicas e planos educacionais, baixa normas complementares, porque as normas nacionais pertencem à União, assegura o ensino fundamental e oferece com prioridade o ensino médio. Esse é um inciso ótimo para cair. Assegura o fundamental e prioritariamente o médio. Coloquei uma observação aí quanto ao Distrito Federal, tá? O Distrito Federal não segue as normas federais. Ele faz às vezes de município, às vezes de estado, viu? Ele não é federal. Município.
Aham, nono e décimo. Eu tô só pegando tudo para ficar mais fácil. Pessoal, com prioridade o ensino médio é o Estado, com prioridade o ensino fundamental é o município, ok? Mas o Estado também vai assegurar o ensino fundamental. Cuidado com as prioridades. Prioritariamente, o Estado vai oferecer o ensino médio, enquanto prioritariamente o município vai ofertar o ensino fundamental. Porém, o Estado tem que garantir ou assegurar o ensino fundamental, mesmo que seja competência precípua do município. E o município pode oferecer ensino médio? Pode, mas prioritariamente é o Estado, por isso que ele não oferta. Dificilmente você vai ver uma cidade que tem ensino médio municipal. É muito difícil, porque ele não dá conta nem do dele, quanto mais para agregar mais. Só se realmente não tiver. Que faz às vezes de Estado e município, porque às vezes a prova traz Distrito Federal e você acha que o DF, por ser federal, ele pode fazer o plano nacional, por exemplo. E aí não, ele não faz às vezes de união. O Distrito Federal não tem nada a ver com união. Ele pode ser Estado e pode ser município, porque ele agrega competência. Então, o DF prioritariamente ensino fundamental e médio. O DF é um exemplo. O DF é um dos únicos que vai ofertar o ensino médio. Se o município tiver dinheiro suficiente para ele implementar o ensino médio e tiver dentro do plano nacional e etc, ele pode, tá? Mas é muito difícil isso acontecer. Mas na tua prova perguntar se pode, pode. A LDB não exclui. Outros níveis, por exemplo, que seria o médio. Mas ele tem que ter recurso para isso. Porque o repasse dele, a Constituição, se não mudou nessa era Bolsonaro aí, o que eu acredito que não, a Constituição garante 25% de repasse. Então, esse repasse é feito somente para fins de educação. E aí, ela tem que ter sobrando do dinheiro dela, porque o repasse, como prioritariamente é para o ensino fundamental, creche para a escola e fundamental, esses 25% tem que ser aplicados aqui. Ela não pode usar desse dinheiro para aplicar no ensino médio. Então, o município tem que ter uma renda extra destinada à educação para fazer essa aplicação. Do contrário, ele não vai conseguir. E é difícil, né? Não quer garantir nem o que ele é obrigado. Que o Luiz passou, é que as matérias se casam bem. Ele passou sobre isso, Dos 25%, então não mudou, né? 25% mesmo, tá. Bom, tá lá na Constituição, dificilmente ele vai conseguir mudar, porque eu não olhei antes de vir. Porque repasse não é minha matéria, mas 25% é repasse obrigatório. E não dá para tirar, ok? Para passar para outra coisa. Não dá. A gente teve até uma decisão muito nova aí do STF dizendo o seguinte, que o estado do Amapá, ele recebeu esses 25% de repasse que é destinado à educação. E o governador do Amapá, o ex-governador do Amapá, ele pegou desse dinheiro para pagar o fundo de previdência dos servidores da educação. Claro, tem a ver com educação, mas esses 25% é para a educação em si, não é para pagar fundo de previdência de servidor. É realmente para investir na educação, investir em profissional, investir em escola, investir em equipamento e não para pagar fundo de previdência atrasado. E ele foi condenado por improbidade administrativa, entre outras coisas. Os 25% é para a educação, não para tudo o que engloba a educação, como, por exemplo, fundo de previdência dos servidores. Para isso, não. Vem de outro lugar para pagar isso. Desses 25% não pode. Você não pode pegar esse dinheiro e aplicar em outro lugar. O professor tinha falado, se os professores fossem ativos e tivessem com o salário atrasado, poderia pagar, sem problema. Não pode. Não pode mais, porque aí já não tem mais a ver com essa função da educação.
Já é uma dívida que o Estado tem com ele que tire de outro lugar para pagar. Agora, ativo pode pagar salário de professor, para reformar a escola, para aquisição de material, para tudo isso pode. É realmente para educação. Mesmo que seja uma atividade extraescolar, pode usar os 25%, que não seja dentro do âmbito escolar, mas é atividade extra. Beleza, tem a ver com educação. Se não for, não dá. Não pode usar o fundo de jeito nenhum. E aí o governador foi condenado. Vamos lá. Entre as obrigações da rede de ensino. Artigo 12, recomendo uma leitura por inteiro. Principalmente as alterações de 2018 e 2019. A primeira é a notificação do Conselho Tutelar. E aí vocês vão ver isso em ECA, provavelmente. Artigo 12. Vocês vão estudar muito sobre Conselho Tutelar em ECA. Artigo aí inserido em 2019, provavelmente pode cair em prova. Falou em percentual, cobrança boa de prova. Notificar ao Conselho Tutelar do município a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 30% do percentual permitido por lei. Faltou 30%, avisa o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar vai fazer a averiguação e aí não está aqui na LDB, mas o Conselho Tutelar vai passar isso para o Ministério Público, um relatório para o Ministério Público, e o Ministério Público vai processar, vai perquerir contra os responsáveis legais, os pais ou responsáveis legais, porque trata-se de crime. Vai verificar qual é o motivo da ausência, dependendo do motivo, pode incorrer num crime do Código Penal. É crime deixar a criança faltar à escola. E eu estava olhando um estudo que foi feito, as crianças da escola privada faltam mais proporcionalmente do que as da escola pública, né? A ausência é maior. O atraso é maior, elas chegam mais atrasadas, elas faltam mais. Infelizmente. Esse aqui está no artigo 12. Geralmente é mais mimado, né? Daqui na escola, criança de escola pública, geralmente os pais têm que trabalhar, falam, moleque, veste e vai. E não tem choro, e anda logo. Professora, 30%. E já vem lanchado. De faltas. Alteração 2019. Como é 2019, pode anotar aí para cair em prova. É que ele está falando aqui, apresentar em quantidade de faltas acima superiores. de 30% do percentual Permitido em lei. Porque tem um percentual permitido em lei. Até você tem que ter pelo menos 75% de frequência. 25%, né? Permitido. É. Não é acima Mais de 30%. Aham. Uhum. Mais de 30% acima do percentual da lei. Será que seria 55%? De falta. Que aí praticamente você está dizendo que abandonou o ano letivo. Peraí, é 75%. Então, a pessoa pode faltar... Na verdade, 75% não está na LDB, viu? Não está na LDB. Por isso que fala mais de 30% de faltas do percentual admitido em lei. Pode ser que nesse município de Cuiabá, que eu não sei porque eu não estudo a lei orgânica daqui, seja um percentual distinto. Eu estou dizendo, geralmente o percentual é o mesmo de 75%, ou seja, você pode faltar 25%. De 25% você vai colocar mais 30%. Beleza? Se for 25%. Então, é sempre mais de 30% do percentual admitido em lei. Geralmente, você pode faltar 25%. Geralmente.
O artigo 12 ele é um pouquinho extenso, eu recomendo a leitura do 12 por inteiro, mas principalmente das atualizações legislativas. Notificação do Conselho Tutelar quando tiver mais de 30% de faltas, mais de 30%, mediante aquele patamar. Você vai usar como baliza o patamar de lei. Promover medidas de conscientização e prevenção, combate ao bullying. E aí tem uma lei própria, tá, sobre bullying. Se vocês quiserem dar uma lida, é bom para enriquecer a redação também. É uma lei pequenininha que fala sobre bullying. Promover a cultura da paz dentro das escolas e ter um ambiente seguro, enfrentando sempre o problema de drogas. Por isso que geralmente é muito comum dentro de escolas a gente ter políticas públicas direcionadas à prevenção, orientação sobre o uso de drogas. Porque está dentro da LDB. É muito comum essa conscientização dentro de escolas, sejam públicas ou privadas. E tudo isso é atribuição dos 3 entes, tá? União, Estado, município. Incumbe aos 3. E sejam escolas públicas ou privadas. Daqui a gente vai pular lá para o 20. O do bullying e do mais de 30% são os principais, tá? Bullying é lei nova. Salvo engano, a lei do bullying é de 2014. E ela foi inserida aqui em 2018. Mas a lei do bullying, salvo engano, é de 2014. Essa de faltas foi agora, né? 2019, por isso que ela é muito, muito recente. Essa é de 2019, essa aqui é de 2000 e as outras são de 2018. Acho que as 3 são de 2018. Só do de drogas é de 2019 agora. A de drogas é 2019 também? Ah, então, bora lá. E essa aqui eu sei que é de 2018, essas duas. De 2018. É porque o bullying foi inserido na lei em 2018. Mais de 30% não tinha essa notificação compulsória aqui, ó. E é obrigado a notificar. Sob pena de responsabilidade pessoal. É obrigado, a escola é obrigada a notificar. E não tinha essa obrigação. Essa obrigação, na verdade, e nem era nesse patamar aí, nesse percentual, existia só dentro do ECA. Hoje existe dentro do ECA e dentro da LDB. Então, provavelmente, o professor de ECA vai falar sobre isso. Não sobre esse percentual, porque ele tem que ler a LDB para saber o percentual que não está no ECA. Mas vai falar que, quando o aluno tem uma frequência grande de faltas, é obrigatório que a escola, que a instituição de ensino, notifique o Conselho Tutelar e lá no ECA, que não tem na LDB, vai dizer que o Conselho Tutelar notificará o Ministério Público. E aí isso só tem no ECA, isso não tem na LDB. Ambiente escolar seguro enfrentando o problema das drogas. Artigo 20. Espécies de instituições privadas. Pessoal, instituição pública é aquela que se mantém com dinheiro público, tá?
E privada é aquela administração que se mantém com dinheiro próprio e é uma pessoa jurídica de direito privado. Isso é instituição privada. E elas podem ser particulares? E professor, o artigo 20º foi vetado, foi revogado. Essas informações Com estão todas listadas, né? É, na verdade, 19 agora. elas vieram todas de novo. Mas elas existem, tá? Se você for abrir essa lei, ela vai estar inteira riscada. Vários artigos. E aí eu tirei só o riscado e coloquei o outro. Por isso que o material é diferente. Você vai ver que o material não tem os riscadinhos. Tem os riscados e embaixo ou em cima vai ter ela comum. Não tem, tá? O material de vocês não tem nada que está riscadinho. Eu tirei todos os riscadinhos. Isso aqui foi para o artigo 19? Está sendo citado no 19 agora. Ah, então deixa eu arrumar. Eu já tenho esse artigo na mente. E as filantrópicas. O material tá 20, eu tô vendo aqui. Eu devo ter tirado o risquinho e deixado 20. Porque dentre vários artigos desses que está no material, se você for comparar o material com a lei, vai estar tudo riscado. Tudo riscadinho. Porque já não existe mais. Ou foi reeditado, reescrito. Essa lei sofreu muita alteração, principalmente no ano de 2013 e 2018. 2013 e 2018 foi quando a gente mais teve alteração. E eu preciso falar para vocês sobre as instituições filantrópicas, porque isso não está na lei. Um exemplo de uma fundação filantrópica, Fundação Bradesco. Ele só colocou no inciso, né, depois aqui. Aham. As instituições de ensino que se referem ao inciso 2 e 3 podem ser certificadas como filantrópicas. Ele só fala isso. Podem ser certificadas como filantrópicas. Mas sabe por quê? Porque você precisa, para ser filantrópica, de um certificado específico, senão você não consegue. E esse certificado, ele tem um nomezinho. Qual que é o artigo que tá aí? Deixa eu ver se eu anotei. Acho que não, qual que é? Esse ponto aqui, É, desse ponto específico. o artigo 19,
parágrafo, né? Parágrafo segundo. Parágrafo 2º, tá. E ele vai falar de entidade beneficente aí? Não, no parágrafo segundo ele só fala dos incisos 1 e 3, fala Que pode ser. certificados como filantrópicos. Beleza. E no parágrafo primeiro ele fala que tem que qualificar-se como confessionais atendidas à orientação confessional e ideologia. E as ideologias. Na verdade, ele reescreveu o artigo de uma forma mais ampla porque estava muito fechado. E ele colocou comunitárias no inciso 3º. Estava muito fechado. Ele restringia muito, estava muito difícil classificá-las. Aí ela reeditou. Foi em 2018, não foi? 2019. 2019? Vamos lá. Instituições privadas podem ser aquelas instituições particulares que visam lucro. A gente vai chamar de particulares em sentido estrito ou estritamente ditas, ok? Que são aquelas instituições mantidas com dinheiro próprio, pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, sempre de direito privado e, claro, visa lucro. Isso é escola particular, normal. Beleza? Escolas comunitárias geralmente são escolas sem fins lucrativos e a entidade mantedora vai ser a comunidade. São classificadas como instituições privadas também. Mesmo que sem fim lucrativo, ela é classificada como privada. As confessionais atendem à orientação confessional ou ideológica. Tipo o Coração de Jesus. Tipo São Gonçalo. Tem muito bolsista no São Gonçalo. Muito bolsista. E as filantrópicas? Sobre filantrópicas, a lei já não te traz mais o que é. Ela vai falar nas formas da lei. E é o seguinte, eu coloquei um exemplo, Fundação Bradesco. Para você ter uma entidade filantrópica, o Estado precisa certificar. E o nome do certificado chama-se Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. Toda vez que a instituição privada tiver esse certificado, ela pode ser como filantrópica. Ela se caracteriza como entidade filantrópica. As comunitárias e as confessionais, como via de regra, elas não visam lucro, elas podem ter esse certificado, porque elas vêm realmente para agregar na comunidade. As particulares não vão ter, porque elas visam lucro. Visou lucro, não tem certificado. E esse é o nome do certificado, tá? Que não está na LDB. Possibilidade nas duas. Não pode ser filantrópica. Professora, mas eu não entendi. Então as comunitárias e as confessionais podem ou não ser filantrópicas? Podem ou não ser filantrópicas. Se elas não tiverem o certificado, elas vão ser comunitárias e confessionais normal. Se o poder público atribui o certificado, elas podem ser filantrópicas. Mas mesmo ela não tendo fins lucrativos. Não pode ter fim lucrativo para ser filantrópica. Por isso que as particulares nunca serão filantrópicas. Sim, mas tem possibilidade da comunitária ou confessional ter fins lucrativos? Tem possibilidade. Só que, na verdade, esse fim lucrativo que a gente fala não pode se reverter para o proprietário em tese, tem que se reverter para a própria comunidade. Esse é o fim lucrativo dela. Você pode até cobrar, as comunitárias e confessionais podem até cobrar, só que o valor da mensalidade ou de alguma coisa do tipo tem que se reverter para ela mesma. Eu não posso ter aquele fim de lucro de enriquecimento. Esse lucro tem que ser lucro para a própria instituição, para ela mesma, se volta sempre para ela. E aí, com certificado, pode ser filantrópica. Sem certificado, ela continuará comunitária ou confessional. Aí, no caso, não poderia cobrar nem um benefício para ela mesma. Pode cobrar, pode. Se voltar para ela mesma. Por exemplo, você cobra uma taxinha, vamos supor, matrícula, né? Que não acontece, mas uma taxinha de matrícula. Pode, desde que retorne para ela mesma. Exemplo, claro, não cai para vocês ensino superior nem pós-graduação.
mas a UFMT tem programas de pós-graduação. Por exemplo, eu que sou formada em Direito, lá tem pós-graduação em Direito Penal, Direito Processual Penal, Direito Civil, Processual Civil, e é pago. A gente paga para fazer na UFMT. Lógico, a UFMT tem lucro? Não, volta para a própria instituição. Eles podem cobrar, em tese, né, em Nárnia, eles podem cobrar mensalidade, mas volta para eles mesmos. É para investir na própria universidade, no próprio centro acadêmico de direito. Eles usam esse valor de mensalidade para isso. Porque, em tese, o FMT não pode cobrar por cursos. Né? Ah. Eu coloquei 20 aqui. É 19. É. Porque eu coloquei 19 aqui, né? Eu acho que eu que fiz um embaraço na hora de tirar o risquinho. Eu que embaracei. Na verdade, eu acho que esse 19 você pode, porque vai até o 18 para vocês. E aí o 19 você pode seguir. Porque, na verdade, a gente teve uma reescritura porque estava muito restrito. A gente teve uma reescritura e ficou mais amplo. E possibilidade aí das comunitárias e confessionais também serem filantrópicas desde que elas tenham o certificado, tá? Se elas não tiverem o certificado, elas não vão ser filantrópicas. Só pode ser filantrópica se o poder público certificar. E isso não estava escrito, né, antes, essa possibilidade. Ela veio depois. Aqui é 19. Eu que errei aí no material, eu coloquei 20. Vou fazer uma errata e eu peço para o João colocar. Aí vocês imprimem só a errata. Beleza? Pessoal, geralmente em prova, esses conceitos, quando caem, não é comum cair esses conceitos. Mas quando isso cai, eles vão tentar trocar, tá? Falar que tem fins lucrativos, etc e tal. As comunitárias pode ser até em forma de cooperativa. Eu nunca vi escola em formato de cooperativa, mas pode ser, sem problema nenhum. Eu nunca vi. Mas as comunitárias pode ser até, que é mantedora, é a comunidade, cooperativa, vem da comunidade, então pode ser cooperativas também. Só que eu nunca vi. Quando cai, eles vão trocar conceito. Geralmente eles colocam aí para vocês que pode ter lucro, tá? Esse lucro, leia-se, se voltado para a própria instituição, perfeito. Do contrário, lucro para enriquecimento dos proprietários, isso não. Se pudesse, elas não poderiam ser certificadas como filantrópicas. Beleza? Filantropia é sempre assistência social. Beleza? Sempre para prestação de assistência. Dos níveis e das modalidades de educação e de ensino, a gente vai ver a composição dos níveis escolares. Vamos lá. Pode apagar ou ainda estão copiando? Lembra do certificado, tá? O certificado é muito importante. Para ser filantrópica, tem que ter certificação. E aí pode ser que eles nem te cobrem o nome do certificado, mas sempre é para assistência social. Sempre serviço voltado à assistência social. Vamos lá, composição de níveis escolares. Como são os níveis? Educação básica. O que mais? Que é formado pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E ensino médio, que a gente já viu. Que vai de quanto a quantos anos mesmo? Beleza. Essa é a educação básica. Aqui eles
pela pré-escola, Como é? porque ele fala que a educação básica é formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Mas lá em cima, onde a gente Pré-escola. falava pré-escola em vez de educação infantil. Mas você vai levar a educação infantil mesmo. E aí E aí que não cai para vocês. educação superior. Tá fora do edital. Beleza? A educação básica é composta pela educação infantil, fundamental e o ensino médio, que vai dos 4 aos 17 anos, é obrigatória e é gratuita. Lembra sempre que é obrigatório e gratuito. Esses são os níveis escolares. E aí depois tem aí no 2 superior, né, que não cai para vocês. Do ensino fundamental. Esse cai. E esse vai cair bastante para vocês. Do ensino fundamental. Tá no artigo 32 aí, acompanhando? É? Já pulou pro 32? Aham, eu saí e fui pro 32. É no ensino fundamental, né? É, tá certo? Eu acho que eu errei só ali, 32 mesmo? Acho que eu errei só entre o 19 e o 20 ali na hora de alterar. Eu acho que eu apaguei um e deixei o outro. Então, beleza. Do ensino fundamental. Quanto tempo que a gente tem de duração no ensino fundamental mesmo? 9 anos. Inicia o fundamental com quantos anos? Termina com? Aí na lei não fala, termina com quanto? Em regra, com 15 anos você vai entrar no ensino médio. 15, 16 e 17 para finalizar o ensino médio. Porque vai dos 4 aos 17. Então você termina com 14, são 9 anos, inicia com 6, 15, 16, 17. Se você não reprova, óbvio, você fechou o ciclo da educação básica. Então vai dos 6 aos 14 anos. Está dizendo lá sobre desdobrar em ciclos, parágrafo 1º. Em regra, vai ser presencial ou à distância? Posso ter ensino fundamental à distância? Claro que eu posso. Pode. Em regra, vai ser sempre presencial. Olha como é que alfabetiza, né? A distância, tá louco? Excepcionalmente, em situações de emergência e para atender uma complementação, sempre. Em regra, o ensino fundamental é sempre presencial, salvo em situações excepcionais de emergência e sempre para atender uma complementação que é exigida. Aí eu posso ter a modalidade à distância. Só, aham. Ainda não, por hora é só fundamental. A gente vai destrinchar o fundamental e vai seguindo.
mas é sempre presencial. Inicia-se aos 6, em regra termina-se aos 14. Na modalidade presencial ia ser um sonho, né? Criança fazer EAD, já pensou? E analfabeto funcional 100%. Mas, excepcionalmente é possível que seja na modalidade EAD, ensino à distância, desde que seja numa situação de emergência e para atender uma complementação exigida por lei. Beleza? E aí vocês vão estudar lá no ECA também, que o ECA vai ser tema que sempre vai ser abordado aí no ensino fundamental. ECA vai ser sempre tema abordado no ensino fundamental, bem como o ensinamento sobre os símbolos. E aí, vocês já ouviram falar em matéria transversal? Nunca? Matéria ou tema transversal? Desde quando eu estudo existe isso, você já ouviu falar com certeza. Quais são os símbolos nacionais? A bandeira, o brasão, o hino, as armas, os selos. Por isso que muita escola, né, canta o hino antes de começar. E aí o professor de ECA vai tratar com vocês sobre a presença do ECA, principalmente no ensino fundamental. A LDB garante que seja conversado sobre o ECA durante toda a idade em que o aluno está matriculado aí no ensino fundamental, progressivamente. Então, quanto menorzinho, vai introduzindo e assim sucessivamente. Tema transversal são temas que não estão realmente na grade curricular, mas que são de suma importância. Então, a gente chama de tema transversal. Não está lá na sua grade curricular estudar sobre símbolos nacionais, mas como tema transversal, isso vai ser ofertado. E aí, geralmente, como tema transversal, faz muita, ou fazia-se, não sei se ainda faz, muita apresentação em 7 de setembro, esse tipo de coisa que você inclui os alunos. Cantar o hino. Essas coisas tudo são temas transversais, não é uma coisa que está na grade curricular. Se você abrir a grade curricular, não está lá. Se não ensinasse a gente quando é pequena a cantar o hino, depois de adulto ninguém sabia o hino. Hã? Já ensina e tem, não sabe? É. O hino é difícil. É grande, é comprido. O de Cuiabá eu não sei, mas eu lembro do Mato Grosso. Da minha cidade eu lembro. Enfim, a gente tinha que cantar. Era o hino nacional, o hino do estado, o hino do município. Jesus. Aí tinha que chegar um pouco mais cedo. Em fila, assim, né? Pega no ombro para pegar a distância e canta. Lembro ainda dessa fase. Fez só o ensino fundamental. Cada sala e não ver a bandeira, assim. Você tem a bandeira? Isso é tema transversal. E já era chamado. Hã? Eu sou de Guarantã do Norte. Nascida em Guarantã do Norte. Mas era só o ensino fundamental. Eu já estava no ensino médio. E eu estudei lá. Graças a Deus não, né? Eu estava gostando. É depois. É divisa com o Pará, mas é perto. Dá 30 quilômetros de Peixoto. E 30 do Pará. É longe. É longe. É o fim do mundo. A minha mãe ainda mora lá. Mas eu sempre digo, tá melhorando. Hoje tem até rua com asfalto. Tá ficando bom.
E eu sempre falo pro pessoal, eu fui conhecer energia elétrica, que foi existir energia elétrica na minha cidade, eu já tinha uns 6, 7 anos. Por aí, mais ou menos. Quando foi chegar a energia elétrica, a gente não tinha. Asfalto chegou esses dias, você acha que a energia ia ter chegado quando? Qual que é a cidade polo lá da região? Sinop. É a mais próxima, né? Aqui. Mas a gente não tinha energia. Eu digo, vovó fazia as coisas e colocava na lata com banha para poder conservar. Na cidade? Deus, olha se eu morasse numa... Mas aqui é a cidade e o mato, qual que é a diferença? Tava desbravando ainda. Onde você morou? Ah, é pertinho lá do Guarantã. Lá é mato. Perto de onde? Ah, do Braço Norte. Ah, já banhei muito no Rio Braço Norte, Ave Maria. Que tá bonito agora, tá tudo asfaltado. Aquela BR ali tá asfaltada. Eu fui agora na Páscoa, lá na minha mãe. Eu fui até o Pará, mais ou menos. Até lá em cima. Passei a Baséria da Serra. Fui procurando uma cachoeira que tinha pra lá. Fui a uns 100 quilômetros depois da Serra do Cachimbo, da Baséria. Tá bom, tá tudo asfaltado. Você foi fazer o que lá, homem? Tirar madeira? É? Vote. Lá que não tem energia até hoje. Tem sim, tô brincando. Mas é feio, né? É? A minha também. Inteirinha, só eu que fui embora. Lá vocês estão mais perto do castelo. Você estava mais perto do castelo? Não, né? Mais perto de Guarantã mesmo. Ah, mais perto de Guarantã. Ah, bem pra cá. Esse aí já é outro artigo? Já. Do EJA, Educação de Jovens e Adultos, que está expresso lá no teu edital também, tá? Salvo engano, o EJA foi uma retificação editalícia, viu, de vocês. Não estava expresso lá no edital inicial. E aí teve uma retificação, salvo engano. E foi incluído o EJA. Nossa, se você abrir teu edital lá, tem uma lista de retificação enorme. Aí, por último, eles fizeram edital conforme retificações. Eles tiveram que fazer o edital de novo, conforme as retificações, de tanto pontinho que foi acrescido. Eu vi isso mesmo. Cheio, cheio, cheio. Só mostrando as retificações. De várias coisas, né? Salário, tem várias. Vários pontos eles modificaram. 002? Aí tem tanto. 002. Tem uma folha só das retificações. Só dela. Tá até em vermelho, salvo engano. Melhorou o salário, foi? Não? Não, melhorou sim pra técnico, mas pouquíssima coisa. É. Quanto? Ai, dá bom. É só pra, tipo assim, tem desconto e não virar um salário mínimo. Entendeu? Foi por isso que eles fizeram a retificação. Entendi. Mas você tem que olhar lá na frente, entendeu? Você tem que ter um plano de carreira. É isso mesmo. Plano de carreira é o que há de melhor. Independente do ensino ir dos 4 aos 17, a todo longo da sua vida, se você não teve a oportunidade ou não quis concluir na idade certa, que é dos 4 aos 17, vai ser garantido o ensino para você. E aí a gente vai chamar essa modalidade de educação de jovens e adultos, a gente chama carinhosamente de EJA, né? E eu tenho várias alunas que são professoras que dizem que ela tem muito aluno com tornozeleira no EJA. Ah, deve ser ruim.
Deve ser horrível. Reeducandos, né? Reeducandos. Mas a gente é preconceituoso por natureza. Às vezes o cara fez alguma coisa muito tranquila e calma, até porque para estar com tornozeleira não foi nada hediondo, não foi nada tão grave assim. Mas a gente é tão preconceituoso que você vê o nego com tornozeleira, você já afasta, né? Ah, mas é que geralmente a tornozeleira é dada para aquelas pessoas que cometeram crimes menos graves. Mas é ruim? A pessoa tira o tornozeleiro e bota no cachorro. Pior. Lá no camelô vende dispositivo para tirar a tornozeleira. Verdade. Aham. Juro, no camelô. Aham. Como que a polícia deixa isso? Não sei, todo mundo sabe. Todo mundo sabe que lá no camelô vende. Eu sei que lá vende. Lá no camelô, quanto tempo não vendeu CD e DVD pirata? É porque hoje não usa mais DVD, né? Esse negócio de tudo Netflix, mas quanto tempo vendeu? Ah, mas isso é o de menos. Agora você vendeu um dispositivo pra tirar a tornozeleira. Ah. Pesado isso aí. Isso É, é fazer muita vista grossa. tem. Lá no camelô vende. Lá no camelô vende até pessoa. Se você procurar lá. É, vende. E eu sei porque eu tive um amigo que, na verdade, ele foi condenado por um crime de estupro. E, assim, básico, ele tinha uma namorada, que ela tinha 12 anos e ele tinha 18. E aí é estupro presumido. E não interessa, é estupro presumido. Não interessa o conceito. Não, não interessa. É estupro e pronto, enfim. Aí quando eles brigaram e terminaram, a irmã dela foi na delegacia, denunciou ele, claro, porque eles, né, brigaram, terminaram. E aí o delegado foi obrigado a prendê-lo. O MP denunciou estupro de vulnerável, não teve o que fazer. Guri trabalhador, guri bom, só se envolveu com uma menina muito nova. E aí, por fim, ele puxou uns 3, 4 anos de cadeia. E como ele era bom, tinha carteira assinada e tudo mais, o juiz, quando surgiu a tornozeleira, deferiu o uso da tornozeleira para ele. E aí ele conseguia tirar a tornozeleira. É. Não, ele deixava no serviço. No serviço. Mas tem que ficar levando, né? Até 14. E não interessa se o pai deixa, a mãe deixa, se está dentro de casa, se não está, se a vítima já tem outros envolvimentos sexuais passados e não interessa mais nada. É estupro de vulnerável. Não, é estupro e pronto. Não interessa, você casou, você tem filho com a menina. Não interessa, é estupro. Descobri. Mas é bizarro mesmo namorar uma menina de 12 anos. Menina, tem umas meninas de 12 anos que é maior do que a gente que... Mas não, Tá não louco? importa, não pode. Ela não tem a mesma cabeça. Ah, mas essa é a sua mente estudada. Eu já vi história de menina novinha, assim, de 12 anos, que se passou por mais velha, falou que tinha mais idade, porque aparenta, gente. Eu tenho mais corpo do que E aí depois eu fui descobrir o problema. Hoje em dia tá... Então, não tem nada a ver com o nosso tema de aula, mas só por curiosidade, se um menino de 13 anos, por exemplo, namora com uma menina de 13 anos lá na escolinha, e eles têm conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso, isso é estupro de vulnerável também. Bilateral. Ela estupra ele e ele estupra ela. Os dois serão condenados por ato infracional análogo ao estupro de vulnerável. Porque 13 anos já é adolescente pelo ECA, não é? Adolescente não comete crime, adolescente comete ato infracional. Então, o menino vai ser condenado por ato infracional análogo ao estupro de vulnerável e a menina será condenada por ato infracional análogo ao estupro de vulnerável. Porque mulher também estupra homem. Tá vendo? Menor de 14 anos não namora de jeito nenhum. Nenhum. É absoluto. Aí entre 15 e 17 qualifica como, professora? Entre 15 e 17, se for consentido, Nesse consentido, tá tudo certo. mas se alguém acima de 18 namorar com alguém, De 15, tá perfeito, tem problema nenhum. só se não for consentido, que é isso. Só se não for consentido. Agora, se ambos querem, qualquer idade. Só que menor de 14 anos, independente do consentimento, é estupro Mas sempre. também só se alguém denunciar, né? Porque se ninguém denunciar, não dá nada, né? E se a polícia não vê, né? Que se vê, é obrigado. A ação penal pública é incondicionada à representação. É igual Maria da Penha. Você pode denunciar.
Tem um dispositivo aí no EJA que vai falar: deve articular preferencialmente com a educação profissional. Preferencialmente não é obrigatoriamente, tá? Geralmente a banca, quando vai cobrar EJA, ela troca o preferencialmente pelo obrigatoriamente. É preferencialmente. Se der para articular com a educação profissional, melhor ainda. Porque quem está fazendo o EJA, ele está numa idade superior aos 17 anos, bem superior geralmente, tá? Ele já saiu daquela etapa dos 4 aos 17. Por isso que fala preferencialmente, para que ele estude e ainda tenha uma educação profissional, tem um curso profissionalizante junto. Mas se não for possível, vai ser ofertado apenas o EJA da maneira simples para ele. Depois ele procura uma educação profissional. Por isso que fala preferencialmente. Mas essa articulação seria paralelamente na mesma instituição? Na mesma instituição. Por exemplo, vamos supor que ele vai concluir o EJA em 1 ano e meio. Então, junto com a conclusão do EJA, já vai ter matérias específicas da educação profissional para ele e ele já vai sair com um certificado de alguma coisa. Paralelo, ele aproveita o mesmo ensino para sair com uma qualificação profissional. Os que tem no IF. Aham, tipo, exatamente os que tem no IF. Só que do IF é para quem está em idade regular, né? De ensino. Mas é exatamente do IF. Porque lá não tem mesmo, né, para EJA. Não tem. Não Onde tem. tem EJA com educação profissional? Não faço ideia. É preferencialmente. Então, se der, a gente vai articular sempre com educação profissional. Porque já é um adulto que está fazendo. E jovem, quando ele fala jovem, aí é um jovem acima de 17 anos também. Porque 17 anos ele faz a comum. Até quando o jovem tem até 20 anos, ele consegue entrar naquele regular, né? Tranquilamente. Mas depois já fica mais complicado. Eles sempre optam pelo EJA mesmo. Então, preferencialmente que tenha uma educação profissional agregada. E esse é um parágrafo que sempre está em prova, tá? Prova sim, prova não, de estado, de município, mesmo que seja prova da União, isso aqui quando cai, essa questão de EJA sempre está presente em prova. E eles trocam esse preferencialmente. E às vezes está no meio ali de muita alternativa e você passa batido. Eles trocam a palavra. E Selecom adora trocar palavras. Preferencialmente por obrigatoriamente, ela faz sempre. Em vários dispositivos. Vários. Professora, Hum. só falando que no EJA também fala que o jovem adulto é 18 até 29 anos e completos. É que tem um estudo dizendo o seguinte, tem para alguns mais tradicionais, vai defender que o jovem vai até os 21 anos e pronto, por conta de eles vão tirar isso do ECA mesmo. Tem um dispositivo do ECA que vai falar o seguinte, que até os 18 anos, que vai dos 12 completos até os 18 anos, isso é o adolescente. Só que aí o ECA traz uma disposição no artigo 1º, no parágrafo único do ECA, que vai dizer o seguinte, eventualmente você pode aplicar o ECA até os 21 anos. E aí isso vai acontecer nos casos de internação. Quando o adolescente é internado, ele pode ficar internado compulsoriamente por até 3 anos. Se essa condenação, ele cometeu um ato infracional quando ele tinha 17 anos, mas a condenação sobreveio posteriormente, ele pode ficar internado, que é os 3 anos compulsórios, até o 21. Vamos supor que ele foi condenado a 3 quando ele tinha 20. Deu 21, ele vai cumprir só 1, os outros 2 morreram. Ele tem que ser liberado automaticamente. Então, fazendo uma interpretação daí, eles falam que jovem seria somente até os 21 anos. Uma outra interpretação vai falar que jovem até concluir o ensino superior, que em regra, pela lei tributária, eles vão se pautar na lei tributária, vai até os 24 anos só. Então, deu os 24 anos, você deixa de ser considerado como jovem. E um outro vai dizer que vai até os 29 anos, que é aquela interpretação da educação mais ampliativa, que jovem vai dos 12 aos 29 anos. E aí eles vão tirar isso principalmente lá dos programas do governo, que geralmente os programas governamentais, eles abrangem jovens de até 29 anos. Por exemplo, ID Jovem. E aí vocês, provavelmente que têm menos de 29 anos, podem se beneficiar do ID Jovem, que é muito bom, vocês viajam de graça de ônibus para qualquer lugar do estado, entre outras coisas. Não pagam inscrição de concurso público, entre milhões de coisas, até os 29 anos, ID Jovem. Cadastra pelo aplicativo, tem um QR Code, leva, lê em qualquer lugar. Bom demais. E aí a gente tem esses 3 entendimentos sobre jovem. Um mais restrito, que é pautado realmente no ECA, na disposição do artigo 1º, parágrafo único, até os 21. Outro que eles pautam na lei tributária até os 24. E esse que pauta em programa governamental até os 29. E aí você escolhe qual você quer. Eu, por mim, deu os 18 anos, acabou. É tudo adulto, meu filho. É todo mundo adulto.
Para fins penais é 18 anos, perfeito. Adulto, plenamente capaz, para fins cíveis também. Fez 18 anos, capacidade plena, adulto é, para fins cíveis. Mas é que o ECA tem essas disposições mesmo, essas discussões diferentes. Por isso que é o ECA, né? Porque ele tem muita discussão, é muito amplo, muito abrangente. Mas para fins penais, cíveis, quando você fez 18 anos, você pode contratar com quem você quiser, vender o que você quiser, comprar o que você quiser, viajar para onde você quiser. Você tem 18 anos. Fazer habilitação, pode fazer de tudo. Aí os programas governamentais vão dizer que realmente até os 29 anos. Eita, que já é 11 horas. Deixa eu ver se dá tempo de mais alguma coisa. Bom, a gente tem que ver educação especial ainda. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a educação especial para amanhã e eu vou pedir para o João disponibilizar para vocês as questões que a gente vai fazer, tá? Hoje ainda. Aí o João disponibiliza, eu termino só a educação especial com vocês amanhã e a gente já inicia com questões para vocês verem, principalmente da Selecom, tá? Para vocês verem como é que vai cair em prova esse tema. Esses vão sair tinindo em relação a isso, que é muito fácil. Não tem erro.